Fala aí, pessoal, beleza? Sou o professor Paulo Vitor, de Filosofia. Vamos resolver agora uma questão do 9º ano, lembrando da plataforma Saio Digital, que nós sorteamos e vamos apresentar aqui para vocês para a gente resolver juntos, tudo bem? É uma questão do filósofo Bertrand Russell, um filósofo já do século XX, então é um filósofo bem próximo de nós. E o Russell, ele tem muita preocupação em construir um fundamento sólido para a ciência. Precisamos lembrar disso, que o Russell queria encontrar um fundamento para a ciência. Só que ele percebe o seguinte, o fundamento da ciência, ele precisa ser um fundamento lógico, porque o que fundamenta a matemática, né, que seria uma linguagem científica, é a lógica. Então, a gente precisa encontrar determinados dados lógicos, estudar esses dados, essas informações da lógica, para poder conseguir construir uma ciência segura e saudável. Só que ele percebe o seguinte, na sociedade, geralmente nós usamos uma linguagem que é muito ruim em termos lógicos, porque a linguagem cotidiana, ela sempre omite um montão de termos lógicos e isso acaba gerando uma série de falácias, ou seja, de inverdades, uma série de mentiras, uma série de falsidades dentro da sociedade, uma série de preconceitos até, justamente por conta do erro e da fragilidade da linguagem cotidiana. E aqui eu demonstrei um exemplo que foi dado pelo próprio Russell. O Russell diz assim, vamos analisar uma frase, um enunciado, que nós usamos numa linguagem do cotidiano. O rei da França é careca. Aparentemente, a frase está perfeita. Você tem o sujeito, que é o rei da França, você tem o predicado, que é ser careca, tem um sentido na frase. Aparentemente, não tem problema nenhum nessa frase. Mas o Russell identifica. E qual é o problema? É a omissão de termos lógicos nessa frase. E isso faz com que a gente, em sociedade, não consiga se entender. Sabe, esses debates políticos, né? Fica cada um de um lado defendendo sua ideia e ninguém se entende. O Russell diz que é por causa disso. A linguagem do cotidiano tem omissão de termos lógicos. E essa frase aqui, ela está errada. Está mal formulada no sentido lógico para Russell. Por quê? Porque dentro dessa frase existem outros enunciados escondidos e que precisamos levar em consideração. O primeiro enunciado que a gente tem que saber para a gente julgar essa frase como verdadeira ou falsa é esse. A França tem rei. Porque se eu estou dizendo que o rei da França é careca, a primeira coisa que admito é que a França tem rei. E depois, um outro enunciado que está escondido é o seguinte: existe um rei na França, pelo menos um. E o terceiro enunciado é, esse rei que existe na França, ele é careca. Então, essa frase, ela deveria ser exposta dessa maneira, para a gente julgar se ela é verdadeira ou falsa. Por quê? Porque se o primeiro enunciado, ele for falso, a França tem rei, todos os outros enunciados também são falsos. Porque se a França não tem rei, não existe um rei na França, e muito menos o rei que existe na França é careca, porque a França nem tem rei. Entende? Então, o Russell fala, tá vendo? A gente rapidamente poderia resolver esse problema, de forma segura e objetiva, se a gente conseguisse enxergar os termos lógicos por detrás dessa frase. Então, a lógica para Russell, ela é o único caminho para a gente conseguir ter clareza e objetividade na nossa investigação científica sobre o mundo. Tá? Então vamos ao texto. Para Bertrand Russell, o conhecimento investiga os limites da linguagem. Na mesma medida em que a linguagem é importante para o desenvolvimento do ser humano e das relações sociais, a ausência dela impossibilita o conhecimento. Russell buscou uma linguagem formal. Segundo seu pensamento, ser lógico e evidente é fundamental nas expressões. Ele defendeu a ideia de uma linguagem pura e ideal, fundamentada na lógica, além de ser um instrumento de conhecimento e de comunicação social. Russell desejava encontrar uma linguagem formal segundo a sua percepção, ou seja, ele queria traduzir esses enunciados escondidos na linguagem
cotidiana através de símbolos e códigos. Então, símbolo e código é uma linguagem formal, assim como a matemática. A matemática é composta por símbolos e códigos. Quando você bota o sinal de igual, o professor não escreve igual, ele bota um código que representa igualdade. O Russell queria fazer uma outra linguagem lógica, inspirada na matemática, para poder traduzir esses termos lógicos ausentes na linguagem cotidiana. Tudo bem? Então, vamos lá. Dentre as alternativas, qual se apresenta como a correta? Vamos direto para a correta? Aquela que diz assim: muitos dos problemas de compreensão resultam de erros cometidos na linguagem, pois essa não é suficientemente clara e objetiva. Tá? Então, segundo a percepção do Russell, muitos erros que acontecem na linguagem é pela falta de clareza e objetividade. Essa frase, nessa linguagem, ela tem pouca clareza e objetividade. Então, esse é o objetivo da filosofia do Russell. Tudo bem? Então, vamos ver outras alternativas que seriam absurdas. A letra A, por exemplo, diz que a linguagem não necessita da lógica. Meu irmão, você tem que abandonar essa alternativa. O Russell, cara, é quase a lógica encarnada. Você vai dizer que o cara não defende a lógica? Está de brincadeira. Tá? Letra B de bola. A ausência da linguagem pode ser suprimida por ações afirmativas. Não, o Russell não está defendendo a ausência de linguagem. Ele está defendendo uma reformulação da linguagem, diferente. Letra C. Os erros cometidos na linguagem não atrapalham o entendimento. Vou nem perder tempo com essa alternativa, porque é um absurdo, né? Dentro daquilo que a gente discutiu. D de dado, a linguagem é suficientemente clara, objetiva e sempre facilita o entendimento. Esse sempre aí também é um grande equívoco, né? Que a gente viu que a linguagem ela apresenta um monte de erros. Tudo bem? Então, pessoal, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!